Olha, Botafogo, vocês estão pedindo, hein? Vou te falar, hein? Terceira derrota seguida. É apenas 3 times no futebol brasileiro, assim, no Brasileirão, considerando apenas, né? Que estão com 3 derrotas nos últimos 3 jogos, que é o São Paulo e o Coritiba, né? Um tá na 14ª posição e caindo vertiginosamente na tabela, e o outro é lanterna, né? E hoje a derrota pro Corinthians do Luxemburgo, né? Toda vez que o Luxemburgo precisa vencer para manter o cargo, ele vence. O segredo é manter ele em risco o tempo todo, né? Porque é impressionante, né? O Corinthians, ele é aquele negócio, balança, mas não cai. E a questão do Botafogo é simples, né? Hoje eu não vou colocar o Bruno Lage como maior culpado, não que a atuação do Botafogo tivesse maravilhosa em igualdade numérica, mas eles estavam ligeiramente superiores. Aí o Marçal faz aquela lambança, um pé alto extremamente atrasado, é expulso com muitos méritos, né? Quase que, assim, fratura a perna do cidadão. Então, a verdade é que o Botafogo vem se auto-sabotando bastante, e é um sinal nítido, assim, o Botafogo dá uma queda de desempenho, talvez porque está sentindo a responsabilidade que tem nos seus ombros, né? Quando você abre uma vantagem muito grande, isso pode lhe dar muito conforto, ok. Mas quando ela começa a cair, a pressão fica maior e às vezes é até pior do que você liderar o campeonato para uma margem um pouco pequena, né? Porque você já está meio que acostumado com a pressão. E assim, o Botafogo chegou a estar 13 pontos na liderança do campeonato, agora tem 3 times a menos de 10 atrás deles, que vem pontuando mais, né? O Bragantino tem 42 pontos, marcou 7 pontos nos últimos 3 jogos. Então, assim, tá 9 atrás, e se repete esse padrão, fica 2, né? O Grêmio, esse tem mais oscilado mais, mas está 43 pontos, está 8 atrás do Botafogo. O Palmeiras está 7. E se tivesse sido o contrário, eles tivessem ganhado, o Grêmio perdido, estariam a 4 pontos de desvantagem. E assim, o Palmeiras jogando do jeito que está jogando, a 4 pontos de desvantagem deste Botafogo do Bruno Lage, era até para considerar o Palmeiras favorito, né? Ainda tem 7 pontos, ainda tem uma boa vantagem, é aquela gordura que eles conseguiram criar no trabalho do Luiz Castro, né? Até mesmo no início do trabalho do Bruno Lage, ou no fim do aquele trabalho assim de interino do Caçapa, mas cara, é inacreditável o que está acontecendo com o Botafogo, né? O time vem se auto-sabotando e vem jogando muito mal. Essa atuação de hoje foi ruim. Não estava dominando com tanta força assim o Corinthians, não conseguia impor um grande volume de jogo ou muita pressão. E assim, e se a gente parar para pensar que eles perderam para o Atlético Mineiro do Filipão sem dar um chute na direção do gol, e esse São Paulo esse Flamengo, quer dizer, do Sampaoli, cara, o Flamengo do Sampaoli é um dos piores times do futebol brasileiro atualmente. É impressionante a desordem tática. E ganharam do Botafogo. É um sinal muito negativo. O talento individual desequilibrou. Mas, poxa, esses jogadores que são realmente talentos muito grandes estavam contra o Atlético Paranaense na derrota de 3-0. Esse último jogo que o Flamengo fez contra o Goiás foi horrível, 0-0. Ou seja, o Atlético Paranaense não tomou gol do Flamengo, o Goiás não tomou gol do Flamengo e o Botafogo tomou 2. Então, assim, tem muitas coisas erradas. É um time que está jogando futebol muito ruim e agora a gente vê esse campeonato brasileiro que parecia na mão está bastante em risco. 3 derrotas seguidas é para abrir os olhos, é uma situação bem complicada. E assim, os próximos jogos do Botafogo, né? A gente vai colocar aqui sobre o contexto para vocês entenderem a situação. Eles na próxima rodada enfrentam o Goiás, até uma boa chance de somar 3 pontos, né? Se não conseguem aí, coloca muita pressão. A gente tem até a sorte que o Botafogo, né, vai enfrentar o Goiás, o Bragantino e Palmeiras se enfrentam, confronto direto na parte de cima da tabela, né? O Grêmio enfrenta o Fortaleza, até uma boa chance de vencer e quem sabe aumentar a vantagem, né? Aí na rodada seguinte, aí eles enfrentam o Fluminense, já é um confronto direto mais na parte de cima da tabela, e o Palmeiras enfrenta o Santos, né? Então começa a ficar ali um pouquinho mais aberto nesse contexto para reduzir a vantagem. E depois disso enfrenta o América, né? Aí depois disso o Botafogo enfrenta o Atlético Paranaense, tem até uma alternância entre oponentes mais fortes e mais fracos, mas do jeito que o Botafogo vem jogando, não dá para subestimar nenhum adversário, e cada ponto perdido aumenta mais a pressão e abala mais o mental de um elenco que não está jogando o mesmo futebol que fez eles abrirem uma vantagem tão grande para os adversários, que ainda é grande, mas está menor e obviamente a pressão e o conforto também são menores. Então vamos ver o que vai acontecer, mas é um Botafogo caindo de qualidade e o Corinthians consegue aí sustentar alguns pontinhos a mais, né? Vai para 30, chega à 10ª posição do Brasileirão, abre 6 pontos para o Santos, que está na zona de rebaixamento, então há um pouco de respiro para o Luxemburgo, mas no contexto geral, ainda é um futebol bem aquém que o Corinthians está jogando, o elenco pode produzir mais. Vamos ver o que vai acontecer. Eles estão ali disputando a Sul-Americana e o objetivo é manter-se na primeira divisão no Brasileirão com o Luxemburgo. Com o Luxemburgo esse é o objetivo.
e quem sabe ganhar a Sul-Americana e garantir vaga na próxima Libertadores. Esses pontos são importantes até porque eram pontos que a torcida não estava esperando ter, visto o quanto que o Corinthians tem sofrido no Campeonato Brasileiro até agora. Enfrentando o líder do Brasileirão, a expectativa era de um jogo muito complicado, mas no final das contas acabou sendo um jogo propício para que o Corinthians aproveitasse os erros de um líder que está se sentindo pressionado e vendo a vantagem cair para somar mais 3 pontos e conseguir uma vitória importante. Gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.